Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Começa amanhã a campanha da Fraternidade 2018. Quarta-feira de cinzas é início da quaresma. Você vai saber sobre as celebrações que vão acontecer nesse período. Confira ainda o que abre e o que fecha hoje. Isso e muito mais agora no TVU Jornal desta terça-feira de Carnaval. Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga neste último dia de Carnaval. A produção agrícola brasileira desse ano deverá ter uma safra de mais de 226 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse número fica abaixo apenas da safra do ano passado, que foi de mais de 240 milhões de toneladas. Entre os principais produtos mais plantados estão a soja, o milho e o arroz. Confira agora o que abre e o que fecha nesta terça-feira de Carnaval. A Unifev está fechada hoje. O atendimento volta ao normal amanhã. Os supermercados também estão fechados. Amanhã abrem normalmente. Os bancos estão fechados hoje e vão reabrir amanhã ao meio-dia. O comércio reabre amanhã, à 1h da tarde. Estão mantidos os atendimentos de urgência e emergência, como SAMU, UPA e Hospital Germana Pozobon. A Confederação Nacional do Comércio de Bens estima que nesse ano o Carnaval deve gerar uma receita de mais de 6 bilhões de reais no país. Entre os setores que mais movimentam a economia estão a alimentação, o transporte rodoviário e a hospedagem. O Rio de Janeiro e São Paulo são responsáveis por 62% da movimentação financeira da festa. Começa nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2018, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Nesse ano, o tema é Fraternidade e Superação da Violência, e o lema escolhido foi Em Cristo somos todos irmãos. O tema da campanha este ano é Fraternidade e Superação da Violência. Com esse tema, a igreja não quer mapear a violência no Brasil, porque isso o governo já faz muito bem. O que nós precisamos fazer é projetos para superar a violência. Nós já temos alguns projetos no Brasil, esses projetos são apresentados durante a campanha, também na nossa realidade de Votuporanga, e ao mesmo tempo que a campanha tem como objetivo promover uma cultura de paz, reconhecendo que nós todos somos irmãos, partindo do princípio bíblico. Se nós não conseguimos mais viver como irmãos, é porque nós temos que recomeçar, porque nós fomos criados por Deus dessa natureza. E como este ano é o Ano Nacional do Laicato, chamado de Sal da Terra e Luz do Mundo, a campanha também tem sua contribuição. Nós que somos um país cristão, temos que dar esse testemunho. Temos dado de 2016, divulgado no final do ano passado, que existiram 61.619 mortes violentas, dá quase 30 pessoas cada 100 mil habitantes. E isso é uma aberração. Lembrando que uma criança, ela não nasce violenta, mas ela torna violenta de acordo com a sua formação, de acordo com o meio, de acordo com a convivência. E a igreja, que tem um papel nessa cultura de paz, dedica esse ano, que é também o ano do leigo, à superação da violência. E no ano de eleições, o período, de acordo com o padre, é apropriado também para que partidos e políticos dediquem maior atenção a este tema. É muito importante esse ano de eleição. Nós também que somos eleitores, nós devemos direcionar o país de acordo com o nosso voto, já que percebemos de como está, não pode ficar a sociedade que caminha para a ruína, alimentando um sistema político atual.
Para se ter uma ideia, só aqui em Votuporanga, em 2017, as ocorrências de violência somaram mais de 2.600 no ano, incluindo homicídios, lesões corporais, estupros, roubos e furtos. A igreja, percebendo o número crescente dessas ocorrências, dá o grito forte e pedindo a ajuda de toda a sociedade para promovermos uma cultura da paz, de compreensão, de entendimento, de diálogo e de perdão, contando com a misericórdia de Deus. A violência, ela não se combate com a violência, mas com projetos eficazes de superação através da cultura da paz. Para a Amélia, que é católica e trabalha como assistente social, a campanha contribui bastante com a população. Nós trabalhamos com a população de rua, pessoas que enquanto estão lá conosco, que enquanto estão lá passando por uma fase da vida de superação, elas estão livres dos riscos de violência que a rua propõe, que a vulnerabilidade dela também ela é comprometida. Então nós conseguimos assegurar esse tipo de caminhada da pessoa enquanto ela está conosco, pelo menos por um tempo da vida dela, para que ela fique mais tranquila. E nesse sentido de tranquilidade, muitos casos são que realmente depois de um tempo de casa-abrigo, esses irmãos saem de lá e não mais se expõem a esses perigos que a rua oferece, conforme nós já dissemos. Mais uma instituição de ensino superior de Portugal passou a aceitar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para selecionar brasileiros interessados em estudar naquele país. Trata-se da Universidade Católica Portuguesa. Agora, já são 28 instituições portuguesas que possuem um acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão vinculado ao Ministério da Educação. E como já dissemos, amanhã é quarta-feira de cinzas. A data marca o início da quaresma, época em que os fiéis do mundo todo aproveitam para rezar e fazer reflexões. Várias missas estão programadas aqui em Votuporanga nesse período. Na Catedral Nossa Senhora Aparecida, a missa será às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Na Paróquia Santa Luzia, às 7 da noite. Na São Bento, às 7h30. E na Paróquia Senhor Bom Jesus, às 8 da noite. E veja a seguir no próximo bloco. Vamos falar sobre a redução dos juros e ainda sobre alimentação. É já após o intervalo. Nesse ano, mais de 12 mil novos casos de câncer infantil devem ser diagnosticados no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Os mais comuns entre crianças e adolescentes são a leucemia, que afeta os glóbulos brancos, o tumor de Wilms, que ataca os rins, entre outros. Em 80% dos casos, há chances da doença ser vencida se o diagnóstico for feito ainda na fase inicial. Os juros estão caindo e, com isso, a economia do país também está se recuperando. A população e os empresários estão mais otimistas e a expectativa é que 2018 seja um ano bem melhor. Faz tempo que os juros no Brasil não são tão baixos. A taxa básica agora é de 6,75% ao ano, a menor desde 1996. A taxa básica de juros é uma forma do Banco Central atuar no mercado. Com a inflação baixa, deixar os empréstimos mais baratos é uma boa maneira para estimular investimentos e a economia. Tiago é da Associação Paulista de Supermercados e explica o impacto que os juros baixos devem causar no setor. Os supermercados estão com uma grande vontade de investir, de expandir suas operações. Então, os financiamentos com juros melhores vão tornar isso uma realidade. Mas os efeitos da nova redução na Selic demoram para chegar a quem precisa pegar empréstimos. A Shirley tem um supermercado e vai reformar a loja este ano, mas vai ser com dinheiro próprio. A gente acredita que, por mais que esteja redução, ainda é juros e os juros é difícil depois a gente pagar. Para quem pegar um empréstimo de R$5.000, por exemplo, ao final de 12 meses, terá pago R$6.434.
uma redução de apenas R$ 7,00 no valor final, em comparação com o período em que a taxa Selic estava 7%. Um dos motivos para que a queda dos juros demore a chegar ao consumidor é o risco de inadimplência calculado pelos bancos. E este risco está diretamente ligado ao alto índice de desemprego. Só com a melhora da economia como um todo é que o custo dos empréstimos deverá finalmente cair. Mas a redução do desemprego deve ser um dos últimos efeitos da retomada da economia. A gente já vê a inflação em baixa, as vendas no varejo voltarem a crescer, a produção industrial começar a subir e o mercado de trabalho deve ser a próxima variável a responder com um pouco mais de força. Os credores de precatórios do governo do estado de São Paulo já podem firmar acordo com a Procuradoria-Geral do Estado e antecipar o recebimento do crédito. As propostas para acelerar a liberação dos recursos devem ser feitas diretamente na página da PGE na internet, por meio dos advogados dos interessados, até o dia 31 de dezembro de 2020. Mesmo com as chuvas, o calor tira o nosso conforto e por isso é importante termos cuidados com a alimentação e, é claro, beber muito líquido. Com a chegada do verão, não só os adultos, mas as crianças também acabam tendo uma alimentação não muito adequada. Comidas calóricas e salgados fritos como este aqui podem prejudicar a sua saúde, principalmente nessa época do calor. O motivo é a questão da absorção e a digestão feita pelo nosso organismo, que acaba ficando mais lenta. Para essa nutricionista, fazer as refeições com alimentos saudáveis, com frutas, verduras e legumes e beber muita água pode fazer a diferença. Primeiramente, as pessoas têm que lembrar sempre de se hidratar, né? Então, consumir bastante água. Para as pessoas que esquecem, né? Que hoje em dia muita gente fala, eu esqueço de beber água e tal. Leva sempre uma garrafinha de água junto com você. Então, onde você for, leva a garrafinha de água para ajudar. Também consumir bastante alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, que além de serem ricos em fibras e vão ajudar no funcionamento do intestino, eles são ricos em vitaminas e minerais, né? Que ajudam todo o processo metabólico do corpo. Então, a gente sempre tem que recorrer a comida de verdade. O que estraga mais rápido, mais fácil é a comida de verdade, como frutas, verduras, carne, arroz, feijão, bife, né? É o mais básico. Outra dica é em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica, ela inibe um hormônio antidiurético, que é o ADH. E aí as pessoas acabam desidratando bastante, né? Então, agora tem que tomar bastante cuidado com o excesso de bebida alcoólica, porque além disso, são bebidas muito calóricas, né? Então, tem essas duas partes aí que as pessoas têm que tomar cuidado e consumir com equilíbrio. Para as crianças, a principal dica é deixar de lado as guloseimas e fazer atividades físicas. Levar a criançada para andar de bicicleta, jogar bola, praticar alguma atividade física, né? Também não consumir muita guloseima, levar para casa da avó, fazer fritura e tal. Então, pegar aí, fazer uma salada de frutas, se apegar mais à comida de verdade. Este professor diz que muda a sua alimentação nessa época e ressalta a importância de beber muita água. Sucos também, né? Hoje, por exemplo, nós temos bastante época de limão, laranja, então muito suco de laranja, de limão e outras frutas também. Mas até na comida, por exemplo, é muito interessante você ter um prato leve com um pedaço de abacaxi, né? Ajuda na digestão e é muito interessante para a saúde. Essa dona de casa também é adepta à alimentação saudável. Ela diz que prefere sempre comer frutas e legumes, além de carnes magras. Pouca carne, com muita carne magra, no caso, né? Mas carne assim, magra, não bife frito no óleo. Cozido só na água, na pressão, carne de segunda, por exemplo, depois a gente mistura com legumes. O TV Jornal desta terça-feira termina aqui. Para você, um ótimo final de carnaval e nunca se esqueça, se beber, não dirija. Obrigado pela sua companhia. Até mais.